Então, vocês fizeram o pré-atendimento, pode ser que um ou outro grupo, o aluno não tenha feito, mas conversaram já com os tutores, né? Fizeram a escolha da PCC e começaram a caminhar. A primeira parte foi as hipóteses e o problema, né? Que foi a tarefa 1, e depois vocês fizeram os objetivos, o objetivo geral e o objetivo específico. Então, agora, o que vocês precisam? Primeiro, eu conversei com alguns alunos, né? Eu sou a Amanda, eu sou a tutora do Polo Muzambinho. Tem um pessoal que entrou agora, vou conduzir, porque a professora Cidinha teve um imprevisto, não está conseguindo entrar a tempo. Então, pode ser que ela entre aí no decorrer, mas ela pediu para que eu repassasse a pauta para ela. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, para vocês entenderem o seguinte: nós temos as próximas tarefas. E eu sempre alerto os alunos que essas tarefas valem ponto, que tem a tarefa do AVA, tem a tarefa dos atendimentos, que a gente faz também, que vale ponto. A tarefa não, os atendimentos individualizados. Tem trabalho que às vezes não é necessário a gente fazer esse atendimento, porque o trabalho está fluindo, está ok. Mas tem trabalhos que são importantes, né, a realização e a participação. Então, mesmo, eu não fiz, não fiquem preocupados, vocês não vão perder ponto. Mas quando a gente solicita, que precisa fazer, é importante. Ou mesmo quando o grupo quer marcar para fazer um pré-atendimento. E a nota da banca. Então, a gente percebe o seguinte: vocês têm que entender o processo para ver o que vai acontecer a partir de agora. E como que os problemas, a hipótese, o que vocês trouxeram solto e os objetivos, como eles vão entrar dentro do artigo de vocês. Porque vocês vão produzir um artigo científico em formato de relato de experiência, né? Então, vai ser um trabalho pronto, eu sempre falo isso nas webs, de 12 a 15 páginas. Esse trabalho, ele tem todo o rigor científico com as normas da BNT, né? É o relato de experiência de vocês, e aí vocês vão começar a construção a partir dos próximos passos. Então, a primeira coisa, eu vou compartilhar aqui com vocês um guia. Não sei se vocês conseguem ver. Bom, eu vou passando, eu vou enfatizar os pontos principais aqui que eu falei para o pessoal, mas eu quero retomar que essa parte é muito importante. Então, o que a gente precisa entender? Aqui, ó, deixa eu aumentar. Tá. Deixa eu ver se essa parte está mais... Tá. Então, é o seguinte, ó. Na unidade 1, que nós fizemos, que foi de 8 a 14 de fevereiro, nós fizemos, olha aqui, postagem no AVA. Problema e hipóteses, valendo 4 pontos e objetivo 4 pontos. Então, tem 8 pontos das tarefas. Quem deixou de entregar, quem tirou um pouquinho menos, mas enfim, não deu tempo, porque era o início, então ainda dá tempo de correr, né? Então, dá tempo que não pode deixar de fazer as próximas atividades. A próxima atividade, que é o que a professora Cidinha iria falar hoje, estou falando para vocês, é sobre a descrição do campo empírico, tá? A descrição do campo empírico, que vai valer 4 pontos. Aí, depois, nós temos a introdução. Então, eu vou falar, deixa eu passar o passo a passo aqui para vocês, depois eu volto falando da próxima atividade, que é o que vai estar no AVA, e vocês vão ter que entregar. Depois da descrição do campo empírico, é a introdução. Aí, prestem atenção. Na introdução do trabalho de vocês, o que vai vir lá dentro da introdução? Vai vir dentro de um contexto, os problemas e hipóteses que vocês fizeram lá, fragmentado na primeira tarefa, vocês vão pegar e colocar lá na introdução. Os objetivos, vocês vão pegar e colocar em um parágrafo, lá na introdução, objetivo. O presente trabalho tem como objetivo... Então, vocês vão colocar em um parágrafo. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. E depois também tem a descrição, uma breve descrição do campo empírico e do trabalho de vocês. Então, a introdução, ela tem que trazer as informações. Da onde foi feito o campo empírico, é onde que foi realizado, o local, né? Eu vou falar mais especificamente as pessoas, o público, e depois vocês vão trazer na introdução os objetivos, o problema e a hipótese. Então, essa é a parte da introdução. Geralmente, relacionado aos trabalhos do ano passado, de 2021, da turma que formou ano passado, a introdução, ele é uma das partes do trabalho que ela fica maior, introdução e a metodologia.
Então, o nosso trabalho, ele é dividido na parte 1, que é a introdução, 2, que chama-se desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento é dividido entre duas partes. O desenvolvimento, que é a metodologia 2.1 e o 2.2, que é a análise dos resultados. Então, 1, introdução, 2, desenvolvimento, que aqui dentro está a metodologia e análise dos resultados, e o 3, que são as considerações finais. Esse, basicamente, é a construção do artigo de vocês, aí vem as referências, alguns alunos colocam os apêndices, alguns colocam anexos. Os apêndices são quando são fotos ou documentos produzidos por vocês, ou os anexos são quando fotos ou documentos ou algo ou uma tabela, alguma informação como ilustração que vocês tragam da escola, que não é produzido por vocês. De repente, uma ficha, uma informação que é feita na escola que vocês querem colocar lá no trabalho. Então, chama-se anexo. Quando é produzido pelo aluno, é apêndice. Então, dentro desse contexto da introdução, do desenvolvimento, das considerações finais desses 3 pontos, e depois vem as referências, e se tiver apêndice e anexo, então, tudo isso é uma construção de 12 a 15 páginas. Às vezes acontece de ultrapassar entre 16 e 17, mas não muito do que isso, né? Tem trabalho que às vezes dá 22, aí tem que reduzir o trabalho, tá? Ele é basicamente nesse tamanho. Depois da introdução, aí vem aqui a parte da metodologia. Por quê? Aí a gente vem com a tarefa da metodologia, onde que vocês vão descrever tudo que foi realizado, né, de forma científica, né, como vocês estão produzindo um texto científico, então vocês vão colocar como é que foi feita a atividade, de que forma, porque até mesmo entra a justificativa, um pouco da justificativa na metodologia, escolhemos esse tema, esses recursos, detalhar os recursos utilizados, o tempo que foi levado, então é todo um passo a passo dentro da metodologia, tá? Então essa é a primeira parte. Depois nós temos o resumo, tá? O resumo, e tem as referências também. Aqui dentro da metodologia, possivelmente vai vir uma atividade também com as considerações finais, que ela vai colocar também. O resumo é aquela parte em cima, que a gente fala que é o resumo do trabalho, né? Aonde que tem um espaçamento simples, tamanho 10 da linha, tem toda uma formatação também. E depois vem com as referências abaixo, que aí também vocês precisam colocar de acordo com as regras e as normas científicas. Vou aceitar mais gente aqui. Bom, então, depois aí vem a metodologia que vale 4 pontos, o resumo que vale 2 pontos, as referências que valem 2, eu acho que as referências podem até valer mais, mas a Cidinha colocou aqui 2, porque é bem trabalhoso mesmo e a gente precisa de um rigor, e a banca é muito rigorosa em relação à formatação das referências. Bom, aí tem uma versão preliminar, aí o trabalho praticamente vai estar pronto, vocês entregam uma versão preliminar, até o dia 23 de maio, mais ou menos, aí nós corrigimos, fazemos a análise. Nesse ponto, gente, é entre final de abril, né? A Renata tá aí Tá aí, a Renata, se a Renata tiver, dá um oi. Porque a Renata vai concordar comigo. Entre final de abril e começo de maio, que é muito necessário a gente, nós tutores, oi, Renata. Muitas vezes a gente entra em contato, porque aí a gente tem uma noção do trabalho e tem alguns pontos que a gente precisa conversar, vai passando na correção. E tem trabalhos que fluem, mas tem trabalho que às vezes o aluno tem uma certa dificuldade ali de organizar. Então, às vezes a gente chama para uma web, conversa, precisa falar, olha, nesse ponto aqui que tem que melhorar. Por quê? Porque depois vai vir a versão final. E aí, vindo a versão final, a Renata passou, o ano passado, né, Renata? Nós vimos a banca, gente, eles são muito rigorosos com tudo. Eles questionam, por exemplo, não é só escrever qualquer coisa. Tem todo, olha, você colocou lá nos seus objetivos, mas eu não entendi, não tem a ver a sua metodologia, porque você põe um objetivo, que era a prática da PCC, mas a metodologia não tem nada a ver com o objetivo. Por quê? Porque vocês entregam fragmentado. Aí eu achei, o objetivo tá legal, mas chega na metodologia, realmente não bate. Então, eles questionam principalmente as normas da BNT. Para a gente, eu estou com cerca de 47 trabalhos, eu não consigo ver todos os detalhes. Então, a gente explica nas webs, nas quartas-feiras, a gente tem um manual, eu vou abrir para vocês aqui, vou colocar a página principal, que vocês precisam olhar as referências.
Oi, Renata, tá ouvindo? Pode falar. Tô sim, Minha câmera você sumiu. fique à Só vontade. complementar, quero só complementar, né? Inclusive, essa questão que você colocou, Amanda, que é o ponto em que muitas vezes a gente vai corrigindo, a gente faz as orientações, mas chega na. Quando condensa tudo, quando coloca todas as partes juntas, a gente vê que precisa fazer ajuste. Então, eu sempre comento com os alunos. A gente conversa em uma orientação individual, a gente vai conversar nas quartas-feiras, mas não significa que o texto está pronto. O objetivo está pronto, está finalizado, não vou mudar mais nada. Não, é uma construção, né? E essa construção, ela é processual, né? Então, à medida que vocês vão estruturando o texto, por exemplo, vocês podem perceber que um objetivo ele não é atingível, eu não consigo chegar a encontrar uma resposta para aquele meu objetivo, né, ou para o meu problema. Aí cabe a reformulação, tá? Então, a escrita é isso, gente, é um processo, ele é contínuo. Eu também costumo dizer que se você esquece ele um pouquinho, a gente não tem muito tempo, né, para escrita. Mas eu esqueci que eu falo, ó, você escreveu ele na segunda-feira. Aí você guardou, não teve mais tempo. Aí na sexta-feira você abre o arquivo novamente. A hora que você lê, fala, gente, eu escrevi isso? Nossa, onde que eu estava com a cabeça? Aí você melhora. Na semana que vem, você retoma o texto, vocês vão ver que vocês mesmos vão tendo uma nova visão da leitura, da escrita ali, do processo. Então é algo bem bacana, que eu costumo dizer, por isso que a gente não pode deixar para a última hora. Exatamente. É Só bem isso, isso. Amanda. Ah, então tá bom. Aí depois qualquer coisa você vai comentando também. Então, esse ponto é muito importante aqui que a gente está falando dessa revisão, né? De ir fazendo passo a passo, etapa por etapa, que depois vai ter todo o trabalho aí construído, tá? Inclusive, a gente tem que ver também as regras de concordância, os verbos, né? Certinho, para ficar um texto bem elaborado. E aí tem a versão preliminar final de maio, e tem as bancas que serão. Aí vai ter a versão final, aí passa para nós olhamos, e a versão final. Não significa que não vai ter erros, aliás, tem muitas considerações da banca depois. E aí vem a parte da qualificação. Agora, prestem atenção, é aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Onde que tá? Aqui, ó, essa parte. Deixa eu ampliar. Então, Deixa eu abrir aqui um instantinho. Então, o total do AVA aqui, 30 pontos, tá? A qualificação são 50 pontos. É que eu não sei se vocês conseguem ver. Ah lá, AVA 30. A qualificação, por isso, que é uma coisa importante que a gente não pode esquecer. Não significa que a banca aprovou. Mas se você quase não entregou tarefa, aí o que acontece? Fica porque a média é 70. Então, assim, e dificilmente eu não vi o pessoal comentando, aliás, das minhas bancas. Eles não dão nota máxima, muito difícil. Aliás, tem banca que pergunta qual que é o mínimo? Ah, é 25, então eles dão um mínimo, porque olha, não é que tá péssimo, mas eles não dão nota máxima. Então, eles, 30, 35 tem que melhorar vários aspectos do trabalho. Então, o que salva são a entrega das atividades também, né? Então, depois eu respondo, dou uma olhadinha no chat e respondo. Então, aí é que vocês precisam ter uma noção. E depois tem os 15 pontos. Esses 15 pontos tem a participação em relação quando a gente chama, porque às vezes a gente precisa conversar, às vezes a gente não marca a web, mas envia uma mensagem, feedback, né? A participação. E outra coisa, é uma participação geral, né? Que a gente vê na plataforma, entrega das atividades, tudo, nós como tutores. E outra coisa que vocês precisam ter também. A pontuação aqui no final tem uma. Deixa eu colocar aqui, ó. Vira aqui para o lado. Uma autoavaliação. Então, vale 5 pontos. Teve um monte de aluno que esqueceu. Enviamos mensagem na plataforma, enviei mensagem individual e tinha aluno que esqueceu. São 5 pontos, mas são, porque para ter uma média boa. A média não é 70, mas de repente vocês conseguem uma nota de 80, 90, né? Uma nota melhor. Luana, pode falar. Luana é a tutora. Luana. Licença, Amanda, é que a Adelaide, ela comentou assim, ó, no chat. Estou achando bem difícil fazer o passo a passo, atividade por atividade. Não sei, mas estou me confundindo muito, estou bem perdida, né? Aí a Rê até já
comentou aqui com ela que essa parte é mais difícil, né? Que a gente vai descobrindo os caminhos. E é isso, gente. A gente vai lendo passo a passo. Agora, na hora que a gente for escrever a introdução, vocês vão ver que já vai melhorando, já vai ganhando corpo o trabalho, né? Aí, na hora que a gente for para a metodologia, a gente vai dar um passo maior. É assim mesmo. Às vezes, o trabalho está lá pronto, a gente vai ter que voltar e modificar o objetivo, igual a Amanda falou, ou vamos ter que repensar o problema de pesquisa. É esse o caminho mesmo. Hoje, se eu pegar meu TCC lá da minha graduação, minha pós, minha dissertação do mestrado, se eu pegar para ler, eu vou querer reescrever um monte de coisa. É assim mesmo o processo, mas não pode desanimar, não, viu? É assim mesmo. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente vai amadurecendo, melhor vai ficando, tá? Ô, Amanda, aí se tiver alguma coisa aqui no chat, eu carrego, vamos te interrompendo e te apresentando, tá? Tá ótimo, é isso mesmo. E outra coisa, imagina se vocês começassem, faça uma introdução, ó, uma semana ou 15 dias, faça uma introdução do artigo de vocês, de no mínimo 3 páginas e ponto. O que eu tenho que pôr na introdução? Ah, você tem que colocar os objetivos, tem que colocar problema, tem que... Vocês iam ficar tudo apavorado. Aí, se a gente pega agora, você transcorra sobre a metodologia, a metodologia, a análise dos resultados. Se fosse de uma vez, o que ia acontecer? Vocês iriam até conseguir, mas a gente ia ter que ficar, olha, eu não vi onde estão os objetivos, eu não estou vendo onde estão os problemas, a gente não consegue, ficar solto. E aí o aluno também se perde na ordem. Teve o aluno ano passado que a gente corrigiu na introdução, colocou objetivo no começo da introdução, colocou objetivo no meio, colocou objetivo no final. Não, bem, é uma parte só que você colocou objetivo na sua introdução. Você vai falar o presente trabalho, tem como objetivo analisar como as crianças ou como o lúdico pode desenvolver a alfabetização. Assim, tivemos como objetivos específicos ou trabalhamos... aí vocês vão colocar o que vocês fizeram na PCC como objetivo, analisar como as crianças aprendem, refletir sobre a necessidade de jogos e brincadeiras, e aí vocês começam a construção, acaba ficando até um pouquinho mais fácil. Também, a Gisele foi examinadora de trabalhos o ano passado, né, Gisele? E aí ela também falou assim, nossa, tem trabalho que eu não estou entendendo aqui, ficou confuso. Foi sim. Alguns alunos estavam misturando, colocando os resultados dentro da metodologia, e depois chegavam nos resultados, não sabia o que colocar. Era bem isso mesmo. Renata, pode falar. Acho que a Luciana que levantou a mão primeiro, depois a Renata. Pode falar ou a Luciana fala? Oi. Pode falar. Boa noite, tudo bem? Oi, Luciana, tudo? Tudo jóia. Luciana é minha. Eu gostaria de esclarecer assim, eu entendo como você argumentou conosco sobre a nota, que é muito importante nós realizarmos todas as atividades na plataforma para adquirir a pontuação de 30 pontos no final. Eu acredito que, assim, realmente não está fácil reunir, fazer, eu acredito que para todos os grupos que estejam empenhados, principalmente nesse momento, né, que precisa ser uma dedicação. E eu gostaria de pedir, né, que você não tirasse ponto dos alunos diante do que eles estão realizando na plataforma. É claro que se escrever alguma coisa absurda, aí tudo bem. Por quê? Ao meu ver, antes de enviar atividade, se eu acho que não está coerente, eu gostaria de ter uma reunião, mas às vezes eu não posso ter essa reunião com você. E eu envio a atividade com alguma coisa errada e aí você tira ponto. Eu entendo que esse tirar ponto faz com que nós possamos prestar atenção nas próximas atividades. Mas eu não tive essa oportunidade de corrigir antes. E perdi, por exemplo, a pontuação e não sei exatamente assim qual momento que eu posso te chamar para resolver esses erros ou esses, de repente, essas falhas que nós escrevemos que não está coerente com o que a gente gostaria de fazer perfeitamente. Tá? Então, assim, por exemplo, vale 4 pontos, você avaliou em 3,8 e colocou realmente o que eu preciso melhorar. Mas... se eu soubesse como fazer antes, eu não teria enviado dessa maneira, eu teria enviado corretamente. Então, falta, às vezes, um pouco mais de estudo dos alunos, sem dúvidas nenhuma, mas essa nota que você tirou, às vezes, faz falta no final.
Na verdade, 2 décimos, 1 décimo mesmo, para quem entrega todas as tarefas no final, não faz. E aí eu coloco o seguinte: o que acontece? Eu entendo no começo, é essa a metodologia do curso. Se todo mundo entregar atividade antes para a gente corrigir e postar na plataforma, porque eu preciso corrigir, aí eu vou corrigir 80, não é nem questão de 87 trabalhos. A questão é o seguinte, que se a gente corrige antes e envia, a gente está fazendo praticamente o trabalho antes. Então, assim, a gente tira um pontinho, porque às vezes não está dentro do geral, mas não é algo que prejudique. Teve o ano passado que tinha aluno que escreviam coisas absurdas, tipo assim, chegaram na metodologia que tinha que escrever o que fez, a pessoa escrevia sobre só teoria e não escreveu o que fez. Eu falei, olha, você não descreveu, quer dizer, o que acontece, Luciana? Tem todo o conteúdo na plataforma, então, assim, vocês que nem para mim, 3.8, 2 décimos, para quem entrega tudo, não vai fazer diferença, assim, não vai ter às vezes o 100%, mas é muito difícil também a gente estar 100%, então, olha, tô com 100, não errei nada, na verdade não errou porque a tutora fez praticamente o trabalho antes, ou falou tipo assim, o que estava certo, o que estava errado. Então, esse processo de construção é que vocês precisam fazer e nem sempre a gente acerta tudo. Eu entendo até quando vocês pedem, mas então a gente tem a nota 100, mas eu tive a nota 100 com alguém praticamente falou para mim, porque a gente acaba falando mesmo que a gente dá no feedback. Por isso que o feedback a gente tem a resposta. Agora, por exemplo, se a gente colocasse um e-mail, aí fosse somando, aí com certeza vocês seriam prejudicados. Mas quando a gente tira 3,8, 3,9, que são décimos, você pode ter certeza para vocês que entregam a tarefa, vocês vão trazer tudo certinho. Agora, o que me preocupa é quem não entrega, que já perdeu 4 pontos, aí já está com 96, daí está 94. Até tinha um aluno que perguntou, não, será que eu não tenho mais chance? Não, tem se entregar a partir de agora. Né? E aí a gente tem que ver, porque senão a metodologia, vocês assistem a web, estudam, vejam o material. Outra coisa que eu fiquei muito brava também com alguns alunos, eu via que tem gente que não acessou nada da plataforma, não assistiu um vídeo, não pegou um slide, não assistiu uma web, né? A gente depende, assim, às vezes a gente não consegue ver tudo, mas o TCC não é só ir embora, a gente tem que ler o material, né? Muzambinho, eu envio também, às vezes, os slides para vocês, o pessoal que coloca. Então, a gente precisa, porque se a gente for corrigir antes, é isso que acontece. Aí não faz sentido a gente corrigir na plataforma, entendeu? Deixa eu passar um ponto aqui, depois eu olho, depois a Luana vai conduzindo se tem alguma coisa no chat. Prestem atenção, a gente falou desses pontos, de tudo, da entrega da tarefa, e prestem atenção, o manual, aí é importante também. Esse manual, gente, está na semana 1, se não me engano, vocês olham lá na plataforma. Esse manual é que nem eu já comecei a falar das webs, citação direta, como que eu vou fazer a referência? É muita informação, realmente, a gente vai falando é muita coisa. Mas todas essas informações estão reunidas lá no manual do TCC. Eu acho que a semana 1, dá uma olhadinha se tá. Se não tiver, depois eu envio, até eu já tinha enviado por e-mail para alguns alunos. Mas vocês precisam abrir esse manual, que é a partir daqui que a gente até argumenta com a banca, a banca falou, olha, aqui tá errado essa norma da BNT, falou, não tá não, porque o manual diz isso. Então, a gente tem que seguir muito à risca o manual, tá? Só um instantinho, deixa eu colocar aqui. Luciene, pode falar? Boa noite, Amanda, boa noite, Renata, pessoal. É o seguinte, o manual, ele dá muitas informações bem, assim, pertinentes, muito boas, mas eu particularmente, do meu grupo, não sei se as minhas colegas também, mas eu estou me sentindo, assim, um pouco distante da fala e das orientações que vocês estão dando para o que eu entendi do manual. Primeiro ponto, Amanda, no manual, lá me falando, agora eu não sei qual é a página, que você pode fazer um relato de experiência através de um artigo científico, uma pesquisa bibliográfica e um resumo expandido, correto? Isso. E aí, no nosso grupo, nós escolhemos, obviamente, né, um dos 3 formatos. Depois, em relação a, por exemplo, a bibliografia aí que você falou, que realmente é muito difícil.
Eu mesma, esse final de semana, eu pastei para poder, o que já estava escrito, fazer de acordo com o que, inclusive com a nova norma, né, de 2018 da BNT, que tem alguns detalhes novos, né, incluído. Mas o que eu queria, assim, entender com você é o seguinte, no caso da introdução, né, você falou que a gente tem que colocar um pouco também da justificativa e do objetivo. Mas quando a gente faz os objetivos e até os específicos, né, que já está tudo certinho, e você vai colocar na introdução, na realidade você não vai fazer um resumo, principalmente se você for fazer, por exemplo, uma pesquisa bibliográfica através de um resumo expandido. Você não vai ter que condensar isso, vai ter que diminuir mais ainda daquilo que a gente põe na plataforma? Mais Sim. não, do que vocês colocam na plataforma como tarefa, você diz? Isso. Não, porque apesar que vocês estão fazendo, o de vocês é relato, né? Relato de experiência. Isso. Não, mas como um resumo expandido. Na verdade, então, entendi sua dúvida agora. Isso aqui é importante que ela está perguntando, às vezes a gente até tem uma certa confusão em relação a isso. Vocês vão fazer um relato de experiência. Esse relato de experiência é um trabalho que fica pronto, que acaba sendo um artigo, né? É um artigo científico porque ele tem todas as normas. Só que esse artigo não é um artigo de uma pesquisa que vocês fizeram maior, é de um relato, né, de uma prática que vocês fizeram. Não é um artigo de uma pesquisa bibliográfica. Então, ele acaba tendo todo esse passo. Ele não vai ser um resumo menor, não. Você vai fazer um trabalho de 12 a 15. Quer ver? É até bom que eu vou compartilhar aqui com vocês. Tem esse trabalho aqui de uma aluna que foi nossa do ano passado. É nesse formato. Aqui, eu não sei quanto que deu o dela. Deixa eu colocar aqui, só para vocês terem uma noção. Às vezes eu já passei para alguns alunos meus. Deixa eu ver se entrou. Prestem atenção, que aí às vezes começa a esclarecer para vocês. Então, vai vir um layout, tá? Esse layout depois a gente passa para a versão final, e vocês colocam toda essa parte aqui desse timbre. Aí vem o título, o nome dos autores, dessa forma. O resumo, isso tudo a gente faz lá. É uma tarefa só do resumo. O resumo é por último, quando está pronto, né? Tem a palavra-chave, o abstract, né, as palavras chave aqui. Aí vem a introdução, foi o que eu falei para vocês. Vem a introdução, então tem toda uma contextualização teórica, falando de acordo com o tema que vocês, né, buscaram, conforme nos aponta a Silva, 2018, a educação ambiental, a alfabetização, enfim. Dentro dessa introdução, os alunos colocaram aqui os objetivos. Ela fala aqui no meio do trabalho sobre as hipóteses de investigação, sobre o problema, sobre os objetivos. Aqui, sendo assim é importante, aqui ela vem toda a introdução. O trabalho dela deu em PDF, tudo no formato final, 14 páginas. Ela coloca tanto, fortalecer, olha lá. Ela colocou o campo empírico depois. Olha aqui, olha que interessante, vou mostrar. Próxima tarefa de vocês. Isso que ela colocou na introdução. Nesse sentido, visamos o desenvolvimento da proposta das atividades desse projeto. Quer dizer, o que é o projeto? Eles fizeram um projeto, tá? A PCC deles foi um projeto, ela está relatando em 3 escolas diferentes. Então, o campo empírico dela, ela fez em 3 escolas, envolvendo estudantes, olha lá. Então, qual que era o local? Foram 3 escolas. E estudantes de quais anos? Educação infantil, quarto e quinto ano, nos anos iniciais do ensino fundamental 1, e também alunos da educação especial da PAI. Então, eu bati o olho e falei, ela trabalhou em 3 escolas, fez o projeto lá, com quartos e quintos anos, alunos da PAI, né? A justificativa da escolha de tais escolas se deu pela proximidade. Aí, no campo empírico, por que essa escola? Porque aí tem gente que não fez, eu sei que vocês pegaram no período de ensino remoto. Eu não fiz na escola, eu só fiz com um aluno, tem gente que fez até com um parente em casa, fez a prática, que foi permitido na época porque as escolas estavam fechadas. Então, esse aluno, ele
possivelmente ele é matriculado em alguma escola, ele tem 5 anos de idade, ele tem 6 anos. Então, por que escolheu? Porque na época, olha a justificativa, não, as escolas estavam fechadas, ficou impossibilidade de realizar a prática, assim fiz com o filho de uma amiga, aí vocês vão justificar. Se foi numa escola, por que essa escola? É uma escola que vocês já trabalham? É uma escola que vocês, aleatória, escolheu e é próxima da residência? Já fazia estágio, então tem uma justificativa. E também dos estudantes, por que o público do 4º e 5º ano, né? Por que não 1º e 2º? Então, isso tudo vocês pensaram. Ela condensou em um parágrafo aqui, colocando o campo empírico. Então, é esse o local. Tem gente, em alguns trabalhos, que coube, que fez uma contextualização histórica. É uma escola da rede municipal, na cidade, aí colocou na cidade de Guaxupé, uma escola tradicional, aí traz algumas informações da escola também, uma escola tradicional que oferta educação infantil e anos iniciais, aí fez uma descrição maior. Por quê? Porque o trabalho permitia condensar ali, colocar também o tamanho, na verdade, porque senão, de repente, ficava muito grande. Eu falei, nossa, ficou legal. Aí teve gente que trouxe muita informação, aí a gente foi tirando, colocou até número de salas, número de funcionários, tudo. Ficou bom, só que aí o trabalho ficou muito grande. A gente falou, vamos tirar essa parte? Teve trabalho que coube, tá? Então, depende muito. Então, a descrição do campo empírico são 2 pontos fundamentais: o local e os sujeitos, tá? Então, assim, se foi realizado em casa, foi realizado em casa com alguém. Tem um local que foi escolhido. Deixa eu aceitar aqui eu coloquei para aceitar da Cidinha. Então, é o local e o sujeito. E vocês podem trazer, sim, uma contextualização também histórica, característica dessa escola, porque como é um relato, eu vou ficar imaginando como que essa escola, a oferta, às vezes é um CMEI, né, uma creche, um centro educacional infantil. Então, olha só, ela colocou em um parágrafo, nesse sentido, ela colocou o campo empírico no próximo. No que diz respeito aos nossos objetivos, tá vendo? Então, ela já trouxe uma entrada aí, eles fizeram o mesmo passo que vocês fizeram só tarefa de objetivo, aí ela trouxe os objetivos para a introdução. No que diz respeito aos nossos objetivos, procuramos promover a sustentabilidade com a disseminação, olha aqui, e pensando nas ações específicas, olha os objetivos específicos aí, buscamos estimular a assimilação de práticas. Então, o que eles buscaram estimular? Isso é muito importante. Por exemplo, como eu comentei com os alunos, quando eu fiz web, eu falei assim, olha, a gente põe como objetivo que a criança aprenda, e depois lá no resultado final a gente fala assim, analisamos que as crianças aprenderam, a banca questionou, falou assim, nossa, mas você fez uma prática e você já colocou como resultado que essa criança aprendeu. Então, você buscou estimular, demonstrar, levar ao conhecimento. Agora, se de fato teve essa assimilação, o tempo da PCC, da prática, é muito pouco. A gente consegue ver isso em estudo de caso de 2 anos, ou 1 ano e meio de uma pesquisa maior. Então, a gente tem que tomar cuidado também depois na análise dos resultados, tá? Mas, enfim, só para vocês terem uma noção. Então, estou falando da introdução, ela trouxe aqui o campo empírico, os objetivos, aí vem o desenvolvimento, né? Aqui nessa parte é que eu peguei um trabalho que esse problema e a hipótese era para ter colocado já na introdução. Eles ainda não estavam nessa... eu ainda não tinha corrigido essa parte. Depois a gente trouxe a versão final lá no meio. Ela pegou esses 2 parágrafos do problema e da hipótese e jogou na introdução. Por isso que a introdução ela fica maior realmente, pelo menos nos trabalhos que eu acompanhei o ano passado, ela estava. Aí ela vem na metodologia, que na verdade é 2.1, porque aqui, como eles ainda não tinham corrigido, entrou como 2.3. Aí vem toda a descrição, ela faz uma descrição da metodologia, depois vem o 2.2, que são os resultados. Tem gente que escreve, a gente coloca só resultados ou análise dos resultados. Depois a gente vai ver na tarefa como que vai vir escrito. E as considerações finais. Terminando as considerações finais, já entrou com as referências, e eu acho que eles não colocaram... Deixa eu ver se eles colocaram algum anexo. Colocou apêndice, ó. Por que é apêndice? Porque são fotos dele, olha lá. Apêndice 1, 2 e 3, roda de conversa. Então, como eles fizeram a prática na escola, eles colocaram algumas fotos. Olha lá. Coloca, tem todo... Aqui eu tive que corrigir, depois ainda não está corrigido a formatação aqui da legenda deles. Eles colocaram. E o trabalho dela deu 14 páginas. Então, é isso aqui,
né, Renata e Luana, e Gisele, que participou, Ilza também foi banca de trabalho ano passado, que vai chegar nessa parte final, né, que é o trabalho já concluído. Deixa eu parar aqui. E eu gostaria de chamar a atenção, quem está com o caderno aí, anota, que é um ponto principal na hora que vocês vão abrir o manual, porque o manual tem muita informação, mas tem alguns pontos específicos que eu vou falar a página, porque vocês vão olhar o que eu faço primeiro, a página. Isso aqui não tem jeito de ficar sem. Então, só um instantinho aqui, ó, deixa eu colocar. Quem não tem o manual, entra lá na semana, já baixa um PDF, né? E quando vocês vão escrevendo, e depois vocês podem ir consultando essa parte aqui principal. Dentro do manual, lá no sumário, eu já vou falar o que a gente mais utiliza para fazer o trabalho. Gente, o manual de orientação do IFE, ele é para trabalhos também, para monografia, para outros tipos de trabalho, mas existem algumas orientações básicas, que são essas daqui que nós vamos utilizar. Quer ver? Ó. Em relação à formatação também, depois a gente passa certinho tudo para vocês, tem no manual, e eu também passo especificamente, de colocar margem, né? A gente, no template também já praticamente já vem organizado e a gente passa para vocês. Mas o que vocês precisam ter? Presta atenção. O 3, item 3, citações, está na página 53. Então, tipos de citação ele está explicando, tá? Citação direta, citação indireta, citação da citação e o sistema de chamada. Como é que eu coloco na minha citação 2 autores? Como é que eu coloco mais de um autor? Como é que eu coloco citação? Eu tirei da internet, olha lá, o 4.5. Então, tudo que eu vim falando, eu já comentei isso nas minhas webs, está reunido aqui. E aqui é de acordo com as normas também do IF, da ABNT que tá. Então, a gente respalda muito por esse ponto. Esse ponto da página 53 até... Olha, vem citação extraída da internet, notas de rodapé, referência, né? Pontuação, trabalhos acadêmicos, aqui já usa 4.7. Agora, referências também. Deixa eu ver. Aqui, ó, referência. Essa parte aqui, ó, anotem também, página 70. Os 2 pontos que eu utilizei muito ano passado, foi lá na citação, página 53, que eles começavam a analisar, e a página 70. Por quê? A página 70, na hora que vocês vão fazer, eu não sei, os meus alunos tiveram mais dificuldade na organização das referências, porque ela é bem metódica. Na hora que a gente entra na parte das referências, ele está explicando direitinho como é que coloca o sobrenome, o título, né? Tudo certinho. Quando falta o local de publicação, a gente põe SI. Quando não tem editora, SN. Quando não tem data, SD. E aí tem todas as explicações. Então, manual do Instituto Federal, TCC, página 53 e página 70. Tem mais coisa aí, importante também, mas esses 2 pontos são primordiais de consulta. Não adianta ficar perdida lá no começo lendo coisa que às vezes não condiz com o trabalho de vocês. Mas aqui é o que a gente usa. Se eu for fazer uma monografia, eu vou utilizar esses pontos. Se eu for fazer um artigo, um resumo expandido, também, tá? Então, fiquem bem atentos a essa parte. E também o que a tutoria vai passar para vocês em relação a alguns trabalhos. Deixa eu colocar aqui. Tem alguma pergunta no chat, Luana? Amanda, deixa eu ver aqui. A Isabela, né, que perguntou como que ela faz para ter acesso ao PCC. Então, Isabela, você vai ter que ver com o pessoal do seu grupo, ninguém tem salvo, né? Porque a gente não tem acesso. Tem um jeito, Luana. A Cris passou. De que ano que ela é? Talvez a gente consiga uma busca. Tem um link que tem algumas PCCs, mas não garanto que são todos. Que ano que você entrou? Se ela colocar aqui. Ela passou uma vez que a gente fez um trabalho ano passado de organizar, e esses dias ela colocou até no grupo. Depois, no final, de quem que ela é? Ela é sua ou da Renata? Isabela é minha, Eu te passo o link, tem o link lá com as datas que vão precisar, vão colocar.
Isso, depois se ela colocar... Aí a Márcia Aparecida perguntando onde que ela encontra o manual. Tá na plataforma, né? Tá na plataforma. Tá. Esse é na plataforma. Na semana 1, quer ver? Na semana 1. Você quer compartilhar, Luana, mostrar onde que está o manual? Que ele sempre está lá. Às vezes a gente baixa, aí o aluno fala, eu não recebi o link. Isso. Só um minutinho. Está abrindo lá. Está abrindo aí, Luana? Isso. Ele está na tarefa 1. Vou compartilhar aqui. Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Ai, parece que não vai, mano. Mas abriu o link, não vai ou não está abrindo? Não está abrindo para compartilhar. Ah, não está? Não. Põe o link. Deixa eu ver se... Mas eu coloco o link aqui para vocês, ó. Tá lá na tarefa 1. Vou abrir aqui. Vou compartilhar. Isabela, ela não vai te mandar a gente não vai te mandar o link de acesso aos PCCs. A gente quer saber qual ano que ela entrou. Qual PCC escolhida. E também o PCC, depois ela te passa. Aí depois a gente conversa direitinho, mas você está fazendo individual. Entendi. Depois a gente conversa direitinho e a gente tenta encontrar, tá? Isso. Conseguiu aí? Deu certo? Deu? Eu coloquei o link ali no chat. Tá. Aí o pessoal pode pegar o chat e colocar. Gente, outra coisa aqui, como a gente está falando que a próxima vai ser a construção do campo empírico, e depois vocês vão partir já para a introdução, eu gosto de passar, sempre eu passo, né, nas webs, às vezes exemplos que ficam mais fáceis para vocês, tá? Então, deixa eu compartilhar só um aqui com vocês, para vocês prestarem bem atenção para entender o processo de construção e o que vai trabalhar. Deixa eu só olhar uma coisa aqui, se tá... Tá, vamos lá, cadê vocês? Esse trabalho aqui, olha como é simples, assim, vocês colocam na tarefa, mas na hora de colocar não é tão... assim, tem todo um contexto, mas para vocês vão entender aonde que vai entrar. Então, eu acho que eu tô com esse aqui. Isso. Então, uma aluna, né, um grupo que eles colocaram o trabalho, né, mesma coisa, resumo mesmo, introdução. Aí ela faz uma introdução assim, ó, com o advento da pandemia, do Covid-19, aí tem toda uma contextualização, né, histórica, uma fundamentação teórica, ela vem trazendo. Aí ela vem fazendo, conversando, trouxe informações de dados, né? Olha só, aí ela fez, um parágrafo de contextualização, 2, 3, 4, falando da pandemia, do tema dela. Não vou adentrar sobre o tema, o que eu quero mostrar para vocês aí, chegou nesse parágrafo. Os anos escolares destinados ao trabalho com a alfabetização e o letramento, notadamente o primeiro ano do ensino fundamental, ocupam posição delicada nessa dinâmica, pois os alunos estão em fase inicial da aquisição linguística. Sim, aqui ela já começou a falar que é o público dela, porque ela já trabalhou ela fez a pesquisa com o primeiro ano do ensino fundamental. Deixa eu colocar aqui. Aí ela começou, dentro dessa contextualização, falando do primeiro ano, trouxe fundamentação teórica, para a criança tem uma efetiva compreensão e aquisição das habilidades, aí vem trazendo. Assim, nossa questão da pesquisa é com os professores do primeiro ano do ensino fundamental, olha só. Então, quem que é o sujeito dela? O sujeito não foram com os alunos, eles fizeram uma pesquisa com professores. Então, o sujeito da pesquisa dela foram professores. Professores de quais anos? Né? Quarto, quinto ano, não. Primeiro ano do ensino fundamental, que atuam em quais escolas? É importante vocês colocarem, gente, se é escola pública,
se é escola particular. Outra coisa, escola pública, se é municipal, se é estadual, se são centros de educação infantil ou CMEs, né, são creches, cada um tem uma denominação, tá? Então, aí colocou assim, às vezes a gente tem aluno que colocou primeiro ano, ensino fundamental, escola pública, tá? Mas aí, escola pública municipal, ela trouxe aqui, ó, do município de Poços de Caldas, aí dá para associar que é uma escola municipal, então a gente precisa desses dados. Estamos estimulando o desenvolvimento. Então, aqui ela já trouxe, ó, num pequeno ponto, ela já colocou dentro do parágrafo, que foi esse o campo empírico que ela trabalhou. Na tarefa, vocês podem até descrever mais informações se vocês tiverem. E joga também na introdução. Depois a gente vem corrigindo para ver se cabe realmente pelo tamanho do trabalho, tá? Para colocar. Aí ela vem continuando com a contextualização histórica dela e colocou no último parágrafo. Tem gente que já começa lá, quase no segundo parágrafo, colocando o presente trabalho, tem como objetivo. Eu gosto muito de trazer no final também, não que é regra geral, às vezes é sugestão. Diante desse contexto, este estudo tem como objetivo, então olha o objetivo do trabalho dela, identificar, com base na perspectiva docente, quer dizer, com a fundamentação docente, metodologias de ensino, recursos pedagógicos e tecnológicos, dificuldades, acertos e anseios relativos ao trabalho com a alfabetização e o letramento que constituíram o cotidiano profissional dos professores da rede pública e privada do primeiro ano do ensino fundamental. Aqui ela já trouxe mais informação. Então, ela fez a pesquisa com a rede pública e privada. Então, aqui ela já colocou o objetivo do trabalho, identificar, com bases, né, da perspectiva docente, e depois trouxe informações dos objetivos específicos. Então, essa é a construção. Depois vem 2, o desenvolvimento, problema, e vem a metodologia. Então, o que vocês precisam entender? A próxima tarefa, campo empírico, escrever o local, os sujeitos, né, tipo de escola, e na outra próxima tarefa, a professora Cidinha vai explicar, acho que ela vai falar até na próxima semana também, eu não sei quando, se ela vai fazer mais web esse mês, já vai ser a introdução, que aí vocês vão colocar aqui essa contextualização, a fundamentação teórica, aí vão vir os problemas, as hipóteses, os objetivos dentro, vocês vão fazer esse parágrafo aqui, ó, introdução, ó, esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Aí, chegando aqui, olha lá, problema vocês já fizeram, é que o dela também não estava ainda colocado, a gente não colocou no primeiro. Vocês vão para metodologia. Metodologia, acredito que vai ser lá para final de abril, mais ou menos, tá bom? Então, o que vocês têm que preocupar agora? Com a descrição do campo empírico, vai abrir a tarefa, acho que nem está aberto direitinho, né? E já preocupado com a construção dessa introdução, principalmente para quem ainda está aí no processo de pesquisa bibliográfica, trazendo dados. Tragam informações também, gente, para o trabalho de... atualmente, no ano de 2000, de acordo com a pesquisa tal, 60% dos alunos foram prejudicados pela pandemia. Então, isso traz pequenas informações ali, que não fica também muito extenso, mas que pode fundamentar a introdução do trabalho de vocês, tá? Tem lista de presença, estou com o link aqui, vou passar para vocês, e vamos fazer o teste, ver se vai abrir. Deixa eu ver. Vou colocar aqui, ó, já vou passar para vocês. Ó, veja se está habilitado para todo mundo. Isso. Ela já tem biblioteca também, IFE. Pessoal, então é isso. Campo empírico, introdução. A professora Cidinha vai trazer mais detalhes para vocês, tá? E vocês já comecem a construir. Algumas dúvidas? Abriu a lista de presença? Ah, ótimo. Tá? Olha, pessoal de Muzambinho, que eu estou falando exatamente, dei bastante já o feedback dos objetivos e dos problemas da hipótese, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem também, quiserem conversar, marcar para ver, aí a gente já tira algumas dúvidas, porque agora nas próximas semanas a gente ainda tem um tempinho, né? Porque a próxima tarefa, ela vai ser final de março, se não me engano, que ela está no AVA, que vai ser final de março, ainda não tem nada aberto. Assim, a gente sabe que tem aluno que não pode participar no dia, que assiste depois, mas é bom poder assistir ao vivo, porque às vezes a gente deixa para assistir depois, não assiste, né, tudo, mas obrigatório, tipo assim, se não assistir vai perder ponto, não
não perde, tá? A gente estimula. Não conseguiu abrir? Vocês conseguiram, Renata? Renata, Luana, vocês querem falar mais alguma coisa? Não, Amanda, você abordou tudo, tá tranquila, a gente vai conversando, o pessoal nos atendimentos, né? É importante, viu, esse atendimento individual para a gente passar o que está sendo elaborado, né? Para a gente discutir, né? E a gente vai apresentando as sugestões, pessoal, para ir aprimorando o trabalho de vocês. Amanda, deu certo sim a lista de presença? Deu certo. Tenta de novo, Betânia, por favor. Amanda, só complementar, na verdade, essa questão dos encontros. É preciso que vocês estejam bastante cientes, né, que é um diálogo que é constante, vocês precisam procurar a gente, leiam feedback, tentem interpretar, tá? Eu acho que independente da questão de uma nota, é a construção do conhecimento, tá? Então, eu falo que eu prezo muito por isso, eu falo para os meus alunos, vocês compreenderam? A gente sempre faz reunião, a gente verifica isso. Eu abro o feedback e leio, junto com eles, né, após a realização da atividade. Então, foque muito nisso, na questão da construção do conhecimento, e são dúvidas que a gente tem que focar e tirar, não pode ficar com a dúvida. Sobre a lista, Amanda, para mim abriu aqui. Abriu? Tenta de novo, qualquer coisa depois, a Elisângela, estou vendo que ela está aqui, qualquer coisa eu envio para ela. Thaisa, a jornada, ainda não tivemos nada, vai ser, eu ouvi falar que vai ser em setembro, tá? Eu sei que é segundo semestre, então podem ficar tranquilos, é bom que vocês vão estar com o trabalho pronto, pelo menos da primeira versão, e vocês têm muita condição de participar. Lembrando que quem participar da jornada científica, que é do Instituto Federal, aí tem que enviar trabalho, tem que apresentar. Aí eu não sei se a apresentação vai ser presencial, se vai ser online, isso daí ainda não foi nos passado. Mas aí a gente faz uma web explicando tudo para vocês quando tiver o período de inscrição. Não é obrigatório, mas quem participar vai ser dispensado da banca em novembro. Não é dispensado das correções. Mas vocês não precisam apresentar no Google Meet lá para o pessoal, para a banca, ou presencial, eu não sei. Eu sei que em junho vai ser pelo Google Meet. Agora, lá em novembro, eu não sei como é que vai ser ainda. Mas aí quem participar da jornada, aí não participa da banca. Renata já falou? Tem mais alguém? Posso complementar uma coisa, Amanda? Sobre os eventos científicos, quem quer escrever para uma revista e tal, é algo que tem que partir de vocês, tá? Então, a gente não fica antenada em data, em horário, em dia, em eventos. Então, tem muitas opções. Basta que vocês dão uma fuçadinha na internet e acham, porque o de Poços de Caldas o pessoal costuma participar, mas não necessariamente vocês precisam participar. E a gente nem sempre fica antenado no dia de enviar. Tá? O de Poços, a gente não deu muita ênfase, porque está muito no início, não tinha, pelo menos eu não vi nenhum trabalho pronto, assim, tipo, porque tinha que estar pronto o trabalho, e tem que ter condições. Agora, o da jornada, acredito que vai estar melhor, a gente passa, mas aí vocês têm que fazer inscrição, tem que ver se deu certo, tem que ver o dia da apresentação, aí depois, né, a gente só passa. E tem alguns também que a gente pode até ir postando. Tem gente no ano passado que participou do congresso da Universidade Federal de Santa Catarina, o trabalho já estava pronto, ficou bem legal também. Então, no segundo semestre, vamos com calma, vamos construir o trabalho, aí no segundo, vocês participem desses eventos. Tem muita coisa boa, tudo vai dar certo. Vamos com calma que tudo vai dar certo, tá bom? Quem está aqui, pelo menos a gente está vendo que já está no caminho, já está quase que, né, aprovado pela banca, porque já está assistindo, está fazendo tudo certinho. Márcia, pode perguntar? Gente, quem quiser, fica à vontade também, tá? Só vou tirar as dúvidas agora. Não, eu queria mesmo só agradecer, porque a Amanda sabe como que eu tava desesperada, né? Sou muito apavorada, porque assim, nunca fiz um TCC, então assim, é tudo novo para mim. Então, eu tô bem desempenhada, quero fazer o meu melhor e eu agradeço muito a sua ajuda, viu, Amanda? Muito obrigada mesmo. A todos, né, que estão ajudando, né? Precisando, pode mandar mensagem aí. Marcos, Paulo. Boa noite, está me escutando? Boa noite, estou.
Dá informação para mim. Eu peguei no começo, depois de 20 minutos, as suas explicações. O primeiro semestre vai valer tantos pontos, depois no segundo começa a zerar de novo ou tem sequência? Porque ele é diferente das outras matérias. Como que é feito? Zera. Vocês têm, no caso, 100 pontos, né? 30 do AVA, 50 da banca e o restante de autoavaliação, sendo a média 70. Aí o TCC2, ele zera. O TCC2 vocês vão apenas corrigir, é até bem mais fácil. No entanto, eu vou falar uma coisa, mas foi bom você ter perguntado. Tem até um prazo legal para corrigir, só que tem aluno, como a gente tem prazo, foi deixando para a última hora. E muitas vezes a gente não entendia a orientação da banca, a gente precisou entrar em contato. Então, tem todo um prazo, é só fazer a correção com a orientação, e aí zera também, de 0 a 100, a média 70, a mesma coisa. A única coisa que quem for participar de qualquer evento científico, não vai apresentar para a banca em novembro, mas tem que fazer as correções e encaminhar para o e-mail. Depois que for feito a monografia, tudo certo, vai ter que encadernar, é entregue ao Instituto Federal, é entregue em PDF, como que é feito isso? É só entregue em PDF, formato PDF, e depois ela fica nos acervos digitais. Eu acho que eles não estão mais imprimindo. Inclusive, as turmas do ano passado, vocês vão receber, depois que finalizar todo o processo, uma senha lá do SWAP. O SWAP é um sistema onde vocês assinam autorizando a publicação do trabalho de vocês nos acervos digitais. Então, por enquanto, eu não sei se vai mudar, mas por enquanto é só digital mesmo o arquivo em PDF. Eu tenho acesso às outras monografias que foram feitas durante o período... Eu sou da turma de 2019. Os períodos anteriores? Era legal se vocês tivessem do ano passado. Eu vou perguntar se já está publicado no... Se tiver, eu passo para as tutoras encaminhar para vocês. Porque eu sou da turma de Confidência. A minha pergunta é a seguinte: eu teria acesso a Muzambinho, a Machado e a turma de... Sim, com certeza. Vocês vão ter. Então, mas não está tendo acesso ainda. Não está tendo acesso. Eu vou perguntar para a Cris aonde que a gente entra, porque a gente já manda o link direto. Eu também não sei te falar. Ainda, eu acho que não, porque acabaram faz uns 15 dias o pessoal de assinar a ata agora para publicação. Assim que tiver, eu passo. Se não tiver de 2021, de repente de 2020. Mas que eu sei que a qualidade dos trabalhos de 2021 já estavam bem melhor dentro do formato. Então, era bom que vocês tivessem de 2021. Mas o pessoal, antes de mim, por exemplo, teria condição de acessar? Quem fez a monografia? Tem sim, porque vai ser aberto. Eu só não sei aonde que entra. Eu vou ver com a Cris direitinho para as meninas explicarem na web ou mandar o link para vocês acessarem. Tá, eu agradeço, então. Vou anotar aqui para deixar. Eu vejo essa informação e logo passo para vocês. Tá, ok, obrigado, agradeço a sua atenção. Imagina. Mais alguém? Márcia já falou, né? Amanda, eu estou acompanhando pelo celular e eu não consegui abrir lá o formulário da lista de presença. Tem algum problema? Aliás, acho que não só eu, acho que tem mais gente. Tá, eu vi aqui que é Elisângela e você. Depois eu passo para você, eu envio. Não. Então tá, é porque eu estou acompanhando pelo celular e não consegui. Mas eu quero saber se não vai ter problema depois. Ficar sem sinal. Não tem não, mas era bom que você assinasse. É Maria Aparecida Melo? Da Silva Melo. Da Silva Melo, tá. Isso, depois eu te envio aqui. E aí, então tá bom. também que eu vi, bom? Ok, obrigada, Amanda. Nada. Depois que se afirma, perde o acesso. O que é, Carla? Que perde o acesso ou precisa sair, tá? Pode ficar à vontade. Quando se forma, a gente depois tem acesso à biblioteca virtual e acabou tudo, já não tem nem como consultar mais o que a gente publicou lá, né? Nos arquivos digitais e tal. Não sei se o público que acaba sendo público externo, né? Não tenho certeza, porque tem um login e uma senha para entrar, né? Tem todo um acesso. Eu acredito que não. Eu acredito que não, que é só quanto está mesmo. Mas procuro saber também, não tenho certeza, porque como não é especificamente o nosso setor, eu pergunto para a Cris. Tá bom, beleza. Obrigada. Nada, não consegui. Quem não conseguiu, entre em contato, que eu estou vendo com um pessoal que não é meu de Muzambinho. Entre em contato com as tutoras, que aí depois a gente envia o link, tá bom? Vanessa, quer falar alguma coisa?
Não? Só levantou a mão. Às vezes a gente acontece de a gente esbarrar. Pessoal, então... Eva Costa, Elisângela quer falar? Maria Aparecida? Não, a Márcia já falou. Elisângela. Amanda, Oi. no segundo link eu consegui acessar a lista de presença. Conseguiu? Consegui. Segundo link. Certo? Vê esse daí também, quem está pedindo. Achei Obrigada, o livro muito viu? bom, que fala sobre o tema do nosso TCC. Entrei em contato com a biblioteca e pedi a transferência para a Biblioteca de Moçambique. No entanto, vai demorar um pouco. Eu achei o livro em PDF. Eu posso utilizar isso? Pode. Ótimo. Você só vai colocar depois como... Ele é um e-book, né? Ele é um e-book. Você tem que colocar a citação certinha. Lá no manual fala. Citação e a referência também. Pode utilizar. O livro é muito bom, a banca gosta. Mais alguém? Só outra pergunta, por gentileza. Oi. Marcos, pode falar. Eu ia fazer uma pergunta. Depois não sei quem que, Amanda, quem que perguntou antes. Depois que a gente se forma, a gente não tem mais acesso a nada do Instituto Federal? Então, eu vou perguntar, não tenho certeza. Não sei como que o público externo eles vão utilizar a biblioteca só para um aluno. Eu acho que deve ter algum tipo de... Assim, por exemplo, se vocês vierem fisicamente, obviamente, vocês podem vir... Não sei se vai ter o acesso virtual. A biblioteca presencial tem sim, que ela é aberta ao público. Não, sim, é porque geralmente faculdade particular você terminou, adeus, nunca mais. Eu achei que o Instituto Federal, por ser federal, ter uma estrutura, você poderia ainda, por exemplo, eu quero fazer um projeto pedagógico na área, por exemplo. Então, geralmente, tem sempre algum financiamento pelo Instituto Federal e tudo mais, entendeu? E ver se existe esse vínculo, se tem como, pelo menos, estudar esses vínculos, porque depois a gente, às vezes, está tentando fazer um projeto, um trabalho, né, na parte de Libras, tem várias coisas que a gente não tem esse apoio. E tem um acervo muito bom. Exatamente, porque daí tem Machado, Muzambinho, tem Confidente, são 3 cidades que a gente poderia ter esse apoio, entendeu? Porque a educação ela é dinâmica, né? Então, às vezes, você está na área, alguma coisa, entendeu? Nesse sentido. Se você puder conversar com eles, porque muitos alunos que se formam depois não têm um retorno, às vezes tem projetos legais, coisas que poderia ser até internacional. Estava vendo agora no site do Instituto, teve gente que tem um projeto aprovado sobre alguma coisa de mulheres, alguma coisa de feminismo, internacional, entendeu? Então, seria interessante para a gente. Para colocar certinho, eu pergunto. A gente tem apoio de bons professores, né? Pessoas bem capacitadas do Instituto Federal, né? Isso que eu acho interessante. Obrigado. Para dar continuidade. Eu não tenho certeza se o virtual tem, eu sei que o físico vai ter. Mas aí eu procuro saber sim. E quem sabe, se não tiver, é uma sugestão, né? Para que possa futuramente eles pensarem nisso e deixar acessível para vocês. Nelson, você queria perguntar, comentar alguma coisa? Sim, é só uma pequena dúvida. Na descrição do campo empírico, nós já no PCC, a gente já mencionou alguma coisa. A minha pergunta é, a gente se limita ao que está no PCC, ou a gente tem a liberdade ou necessidade de procurar mais informações sobre o local da pesquisa, onde foi feito o trabalho? Olha, depende. Eu colocaria mais alguma informação para enriquecer o trabalho. Então, tá, entendeu? Às vezes, sei lá, até tem gente que colocou, por exemplo, quanto tempo tem a escola, numa escola, sei lá, trouxe alguma referência da escola também. Tá, é importante, porque depois... Dependendo do tamanho do trabalho, para não ficar um trabalho muito reduzido, já tem mais informações. Se é um trabalho muito grande, a gente vai retirando. Mas vocês têm a liberdade, sim, de acrescentar. Sim. Se forem informações pertinentes, pode sim. Era isso. Obrigado. Tá bom? Nada. Pessoal, então vou encerrar, tá? Qualquer dúvida agora, vocês entrem em contato com as tutoras e até quarta-feira da semana que vem. Talvez a professora Cidinha faça uma dela ou nós... Mas aí a gente já começa com as atividades, tá? Fiquem atentos às mensagens na plataforma também, tá bom? Uma boa noite a todos, boa semana e bons estudos.